Eu tentei converter um ateu. Éramos em 5 amigos, a gente tinha acabado de sair de um culto de jovens no sábado, todo mundo ali tinha entre 16 e 17 anos, a gente queria fazer alguma resenha, fazer alguma coisa na casa de um amigo nosso. Já que a gente não tinha carro e não tinha quem levasse, a gente acabou indo de a pé. E nisso você sabe, né, jovem fica zoando, fica cantando. Um pouquinho antes de chegar na casa dele, uma esquina pra trás ali mais ou menos, foi onde a gente foi abordado por um menino que tava com um amigo dele. E bom, ele abordou a gente e ele falou o seguinte: boa noite, gente, beleza? Eu tô vendo vocês cantarem, falando sobre um Jesus que salva. Eu quero que vocês expliquem pra mim isso, porque eu não tô entendendo. E naquele momento eu paralisei, eu fiquei parado, eu fiquei sem entender direito o que tava acontecendo. Porque normalmente não é assim que acontece. Normalmente a gente faz um evangelismo e vai até alguém. É muito difícil quando alguém vem até nós e fala, ô, fala desse Jesus aí que você prega, sabe? Então eu paralisei ali. Nisso um amigo nosso não perdeu tempo, já chegou em cima dele, já começou a falar de Jesus, falar sobre o amor de Jesus, quem Jesus é. E nisso ele fez algo muito legal, que foi pegar um número desse menino para depois a gente continuar contato ou algo assim. Aí a gente chegou na casa desse amigo nosso, fizemos o que jovem faz depois de culto de jovem, a gente come, e tudo mais. E foi muito interessante, por quê? Porque esse menino não estava respondendo o nosso amigo. E daí eu pensei, bom, eu vou mandar mensagem, porque vai que ele acha que é outra pessoa e responde, e nisso aí ele começa a me responder, né? E de fato, ele começou a me responder e não respondia esse amigo nosso. Foi aonde eu tive que começar a entrar um pouco mais incisivo em chamar ele pra culto, chamar ele pra célula ou algo do tipo, chamar pra estar junto com a gente. E eu percebia que ele era alguém muito fechado, ele não deixava falar um pouco mais da vida dele. Só que conhecendo um pouco de jovem, que eu era jovem, eu perguntei, mano, que série você assiste? Que desenho você assiste? Anime? Né, jovem gosta muito de anime. E ele falou que gostava de um filme específico, que eu não lembro o nome direito, mas aquilo ficou na minha memória. E a gente continuou, ele começou a vir algumas coisas dos jovens e começou a frequentar um pouco mais as células, começou a frequentar um pouco mais os cultos, e a gente começou a conhecer um pouco mais desse menino. Eu tinha um acesso maior a ele por causa das mensagens. Eu comecei a perguntar o que ele achava da vida, o que ele achava teologicamente, o que ele pensava das coisas. E nisso ele me falou que não acreditava em Deus, mas não acreditava necessariamente em nada direito. Por isso que o título é Eu Tentei Converter um Ateu. E nisso eu continuei a mandar mensagem, continuei a perguntar. Teve um dia muito específico que ele perguntou pra mim como funcionava a oração em outras línguas. Você pensa, eu tinha 17 anos, mas eu não sabia também muita coisa. E daí eu comecei a explicar pra ele o pouco que eu sabia. Aí depois de um tempo, eu viajei pra São Paulo. Tem uma prima em São Paulo, fui curtir lá com ela. E aí eu fui na Liberdade e lá tem várias coisas de desenho, de anime e filmes. Aí eu vi um quadrinho desse filme que ele falou que gostava. Eu nunca assisti, nem tentei forçar isso com ele, de assistir um filme pra daí ter papo pra conversar com ele, mas eu sabia que esse desenho existia, esse filme. Eu mandei mensagem pra ele e falei, ô mano, olha isso aqui. Ele achou muito legal que eu lembrei dele e eu falei, você quer? Eu levo pra você e depois você me paga. Levei pra ele, realmente, levei uns 3 quadros e ele ficou muito feliz que eu lembrei dele. Feliz ao ponto que teve um dia que ele conversou o seguinte comigo: mano, eu não acredito que você é você. Você é um cara que tá sempre abraçando os outros, sempre alegre, sempre feliz, sempre olhando o lado positivo. Então eu não consigo acreditar que você existe. Você pra mim não existe, eu nunca vi ninguém assim. E aquilo foi um baque pra mim, porque ele falou como se eu fosse um personagem. E nisso eu comecei a falar um pouco mais da minha vida pra ele. Que eu não era assim, que eu era uma pessoa totalmente triste, uma pessoa fechada, não se abria com ninguém. E se hoje eu sou assim, é por causa de Jesus. Isso me lembra muito bem uma frase que fala o seguinte: se hoje eu vivo, seja Jesus coroado. Porque tudo que eu faço de bom não vem de mim, vem dele. E bom, a partir daí não tem mais muito o que eu falar. Ele começou a viver algumas coisas com Jesus, algumas coisas em culto, em célula. Ele começou a viver um pouco mais intensamente nisso. Eu tive que viajar e começar a morar em outra cidade. E alguns fins de semana eu conseguia voltar para minha cidade. E em um desses fins de semana eu fui para a cidade, acabei indo em um culto de jovens e ele tava lá. Ele chegou em mim todo feliz, mano, você não acredita, tem uma notícia muito boa. Cara, eu tô começando a entrar numa escola de teologia, numa faculdade de teologia. Quero aprender mais de Deus, aprender um pouco mais sobre a Bíblia e tudo mais. E aquilo pra mim foi super impactante. É como se tudo que eu tivesse feito, ele deu trabalho. Ele deu trabalho. Como se tudo que eu tivesse feito tivesse valido a pena. Não porque ele tá numa faculdade de teologia, mas sim porque ele estava vivenciando a Jesus de uma forma tão intensa que ele queria conhecer mais. E bom, isso me faz lembrar daquela passagem que fala que se o povo de Deus não adorar ele, as pedras clamarão. Então esse menino era uma
pedra clamando, porque o povo de Deus não tá querendo buscar ele, e gente lá fora, que a gente batalha tanto para fazer evangelismo, para fazer papelzinho, para entregar na rua, para falar de Jesus pros outros. E as pessoas não querem, mas tem pessoas específicas que querem a Deus, e essas pessoas são as pedras clamando. Então, se a gente não ir até elas, elas vão vir até nós. Isso não quer dizer que a gente não deva fazer evangelismo, não. A gente tem que fazer, porque essas pedras estão lá fora. E bom, depois desse dia, eu comecei a me despreocupar um pouco mais da vida dele, comecei a deixar ele caminhar um pouco mais com as próprias pernas. Continuei orando por ele, porque durante todo aquele tempo eu estava orando por ele. Hoje eu posso dizer que ele é um filho de Deus, e ele sabe que ele é um filho de Deus. Então, foi assim que eu converti um ateu, vai. Bom, eu quero te encorajar a escrever algo aqui embaixo nos comentários, falar um pouco da sua experiência, se você já foi ateu, se você conheceu algum ateu que se converteu. É muito bom que a gente vai se edificando aqui embaixo. Curta esse vídeo e se inscreve aí. É nóis.